Olá, tudo bem com você? Sou a Cristopala, sou enfermeira obstetra e chegamos em mais um dia das nossas aulas. E hoje o tema da aula é bem interessante, é um tema que sempre gera muitas dúvidas, muitos receios, e esse tema de hoje é mitos e verdades em relação ao parto. Quem de nós já não ouviu uma história da avó, da vizinha, da colega de trabalho, que o parto foi sofrido, que no parto aconteceu alguma tragédia, que o bebê foi a óbito, tudo envolvendo essa questão do terrorismo em relação ao parto normal, ao parto natural. E qual é a mensagem por trás disso? Qual é o recado, digamos assim, né, que todas essas informações acabam nos passando? Que o parto normal, ele é perigoso, que o parto normal é negativo, que é algo ruim, que nós mulheres não demos mais conta de administrar, de parir. Tá? Aí eu lhes pergunto, há quantos anos nós estamos aqui, não é mesmo? Nessa terra, no 3D. E como é que a gente está aqui até hoje? As mulheres pariam há milhões de anos e nós estamos aqui e a nossa civilização ainda continua. Se o parto normal fosse tão ruim e tão perigoso, a nossa raça seria extinta. Então hoje a gente vai desmistificar todos esses mitos em relação ao parto normal. Mito ou verdade? Circular de cordão impede um parto normal? O que é o circular de cordão? Você já deve ter ouvido falar de alguma vizinha, de alguma amiga que disse que precisou fazer uma cesárea porque o cordão umbilical do bebê, dentro do útero, estava enrolado no pescocinho do nenê. Então, para vocês entenderem, o bebê ele está dentro daquela bolsa amniótica, dentro do útero da mãe. E aí todo o alimento, nutrição, oxigênio, trocas gasosas, ele recebe através desse cordão pela placenta, tá? Então assim, imagine, ele tá ali naquele ambiente dele, né, líquido dentro do líquido amniótico, e ele vai receber tudo através desse cordão. Esse cordão ele tem um aspecto gelatinoso, tá? Então ele é bem escorregadio e maleável. E esse cordão, ele é comprido, então ele tem em torno de 50 centímetros, às vezes 1 metro, até 40, de 40 a 60 centímetros. E aí, consequentemente, esse cordão vai ficar enrolando no bracinho do nenê, na perninha, pode ser que enrole no pescoço, porque ele faz esse movimento. E como eu falei, o aspecto desse cordão, ele é gelatinoso, então o bebê ele não fica asfixiado pelo cordão, tá? Porque ele ainda não está respirando pela boca. Ele faz o movimento da deglutição, ele já elimina o xixi, pode eliminar o cocô, mas ele ainda não faz inspirações, o pulmãozinho dele ainda não teve a expansão, só depois quando ele nasce. Então, em torno de 25 a 30% dos bebês vão ter o cordão enrolado no pescoço ou em alguma outra parte do corpo. Então, o cordão umbilical, ele tem 2 artérias e uma veia. E em volta dessas 2 artérias e uma veia tem essa proteção gelatinosa. Então, imagine que um cordão ele não é como uma corda, por exemplo, né, que é rígido, que é duro. Não, um cordão umbilical, ele é super maleável, então ele tem toda essa proteção gelatinosa exatamente pensando a natureza, claro, né, como sempre perfeita, pensando nessa questão da elasticidade e essa proteção em relação às artérias e veias. Então, mesmo, por exemplo, se o bebê está com cordão no pescoço, no momento que ele vai nascer, no momento que ele está saindo, essa circular ela pode ser desfeita, tá? No momento ali que o profissional da saúde percebe que o bebê tem uma circular de cordão, ou 2, ou até 3, ele vai desfazer essa circular e aí vai liberar essa passagem e o bebê vai nascer naturalmente, normalmente,
sem trazer nenhum tipo de risco para o recém-nascido. Então, cordão enrolado no pescoço do bebê, indicação de cesárea, é um mito. Com certeza você já deve ter ouvido alguém dizendo: ah, eu não dilatei e tive que ir para uma cesárea, direto para uma cesárea. Então, não ter dilatação, isso é um mito ou é uma verdade? Então, assim, imagine que o corpo, né, a mulher grávida, o corpo dela vai se preparar para esse momento, tanto ela quanto o bebê. Então, geralmente, o bebê, quando já está pronto, o pulmão, que é o último órgão a maturar, quando ele já dá o sinal que ele está pronto, aí o corpo começa a funcionar e começa a entrar em trabalho de parto. Só que isso pode levar alguns dias, isso pode demorar um pouco, e geralmente aquela data provável que a gente sempre fala, que é das 40 semanas, ela é a data improvável. Então, é mais comum o bebê nascer depois das 40 semanas. E aí, o que acontece? Às vezes, por questão de ansiedade, por questão de nervosismo ou antecipação, a mulher fica vulnerável no sentido assim, ah, meu bebê não nasceu ainda. E aí existe esse termo que se usa que, eu não dilatei, por isso que tive que, né, enfim, interromper ou fazer cesariana, mas é porque não deu tempo de esperar o corpo entrar espontaneamente em trabalho de parto. Tá? Mas não tem mulher que não entra em trabalho de parto, que não dilata. Não tive dilatação, não dilatar é um mito. Parto normal é mais seguro que uma cesariana? Mais uma dúvida, será que é mito? Será que é verdade? Então, assim, vamos primeiro às estatísticas, tá? Então, pensando na questão que um parto normal é um parto fisiológico, onde o corpo da mulher vai funcionar fisiologicamente, naturalmente, esse bebê vai escolher o momento de nascer, né? Então o bebê faz parte desse processo, ele também trabalha no momento do nascimento e o corpo se prepara para isso. Depois que o bebê nasce, a questão hormonal, fisiológica, ela já é ativada mais espontaneamente. Em relação a uma cesariana, a cesariana é uma cirurgia, tá? É uma cirurgia de médio porte, onde vão ser abertas 7 camadas, tá? Da mulher, enfim, para que depois o bebezinho nasça. Então, imaginem que o corpo, o nosso cérebro, não está entendendo o que vai acontecer, e nem o bebê, né? O bebê tá ali no ambiente dele, quentinho, tudo, e de repente ele é retirado. Então, esse pós-operatório também acontece de uma forma mais lenta, digamos assim. Então, o corpo, o cérebro, ele precisa perceber que esse bebê já nasceu, então eu preciso produzir ocitocina para poder produzir prolactina, para poder produzir o leite materno. Então, assim, em relação aos números, tá? Para vocês terem uma ideia. A cada 100 mil nascidos vivos no Brasil, nós temos 65 óbitos maternos, tá? E o que as evidências mostram? Que muitas vezes esse número ele pode ser evitado, essas mortes no caso, né, dessas 65 mulheres poderiam ser evitadas. Então está relacionado muito com a assistência que está sendo prestada a essa mulher, então por algum motivo, talvez a estrutura daquele lugar ou aonde ela teve o parto pode ter influenciado nessa morte. E a cesariana, ela tem 3 vezes mais risco de óbito materno em relação ao parto normal, tá? Porque a gente sempre tem que pensar assim, é uma cirurgia, então tem a questão da recuperação, tem o risco de sangramento, risco de infecção, né? Então tem todos esses fatores de riscos pós-operatórios, tá? Então, parto normal é mais seguro em relação à cesariana? Mito ou verdade? Verdade. Mito ou verdade? O meu bebê é muito grande para minha pelve ou eu sou muito pequena para o bebê? Então, assim,
Existe essa crença de que as mulheres pequenas, aquelas que têm 1,50 m, enfim, baixinhas, pequenas, magras, que elas não podem ter parto normal porque a bacia, a pelve é muito estreita, então o bebezinho não vai ter passagem para poder nascer enfim, ter um parto normal. Não existe nenhum diagnóstico pré-parto que possa nos confirmar que essa mulher não vai conseguir ter parto normal, tá? E muitas vezes a estrutura externa da mulher, ela não influencia tanto, tá? Na estrutura interna da pelve. Então, às vezes, a gente também ouve aquilo, essa mulher tem ancas largas, ela vai ter um parto super rápido, vai nascer muito tranquilo, né? Então, não é bem assim, tá? Tem pelves que são maiores, tem pelves que são menores, mas a gente sempre tem que lembrar na parte óssea. Então, a passagem que o bebê vai fazer naquele estreito, né, da pelve. Então, a nossa anatomia, ela é perfeita, tá? Então, imagine que a pelve, ela é uma estrutura óssea, sim, mas não é uma estrutura rígida, tá? Então, não é aquele osso que tá ali parado e ele não vai ter uma expansão, tá? A pelve, ela tem esse movimento alguns dias antes já, a gente vai percebendo, às vezes, né, a mulher diz, eu tô sentindo que o meu cóccix tá mais inchado, que eu tô mais larguinha. Então, tudo isso já é um trabalho do corpo, da estrutura física, que tá fazendo esse movimento de abertura para facilitar essa passagem do bebê. Então, assim, cuidem bastante quando, por exemplo, em alguma ecografia ou no próprio consultório, o médico vai só te olhar e dizer que tu não pode ter parto normal, ou que tu não vai conseguir parto normal, porque, você é muito magrinha, tá? Presta bastante atenção nisso. Então, vamos falar agora do bebê, tá? Quando dizem que o tamanho do bebê é grande em relação à mãe, ou que não vai ter passagem porque o bebê tem um peso de 4.500. Existe uma situação específica que seria em relação à diabetes gestacional, tá? Que aí é um caso que tem que ser discutido com o médico. Em primeiro lugar, tem que ser descartada, então, essa diabetes gestacional, porque realmente a tendência é que o bebê tenha um peso a mais do que estipulado naquela idade gestacional. Geralmente se pensa numa indução ou numa interrupção quando o bebê está com 40 semanas, mas aí isso é uma questão específica que pode ser discutida com o médico. Mas numa gestação de baixo risco, onde a mãe está saudável, o bebê é saudável, geralmente o bebê ele vai ser proporcional à mãe, então a natureza já é perfeita nesse sentido, ela não vai, digamos, gestar uma criança maior do que a própria passagem. E aí eu quero falar um pouquinho sobre o percentil com vocês, tá? Então, às vezes gera essa ansiedade, essa angústia. O médico falou que o percentil do meu bebê deu a mais. Como é que funciona isso? Então, assim, nas ecografias a gente sempre vai ter uma margem de erro, tá? De 10%. Então, esse bebê pode ser que ele esteja com na ecografia, no exame, está escrito 13.600, ele pode ser menor, tá? Provavelmente ele vai estar em torno de 13.300, 13.500 gramas. E o percentil é uma forma de medir esse peso, tá? Então, a percentil ele vai de 0 a 100. Percentil até entre 40 e 90 se considera um percentil normal que está dentro daquele padrão, tá? Percentil acima de 90 é considerado o bebê acima do peso esperado e um percentil abaixo de 40 é considerado baixo peso para aquela idade gestacional. Então seria essa, digamos, linha, né, essa faixa que a gente tem, que é muito ampla, e eu sempre também gosto de pensar que não é um quadradinho, não é uma caixinha onde a gente vai colocar todos os bebês e todos obrigatoriamente tem que ter aquele peso exato, tá? Então isso também tem que ser levado em consideração. Depende do estilo de vida dessa mãe, da qualidade da alimentação dessa mãe.
quais são os hábitos de vida dela, isso tudo, e claro, a estrutura mesmo, né? A estrutura física, a genética dessa mulher. Então, uma mulher que sempre que é pequena ou que gesta filhos pequenos, é muito difícil ela ter uma criança de 4 quilos, tá? Então, prestar bastante atenção nessa questão do peso, porque isso gera muito terrorismo também, né? Então, o seu bebê é muito grande, não vai conseguir passar, você não vai poder ter parto normal, tá? Não existe uma bola de cristal que vai dizer que o bebê não vai ter passagem. Todas as mulheres precisam passar pela prova do trabalho de parto para realmente diagnosticar que esse bebê não vai nascer, porque existe a desproporção cefalopélvica. Então, mulher ter bacia estreita e não poder ter parto normal, ou bebê muito grande e não poder ter parto normal, é mito? Parto demora mais em relação à cesárea? Então, imagine que um parto normal, tá? Um parto fisiológico, ele vai levar horas, né? Então, existe todas as fases de trabalho de parto pelas quais a mulher vai passar, e isso leva em torno de 8 a 10, pode levar até 15 horas. E uma cesariana é um procedimento cirúrgico, então no máximo ele pode demorar 3 horas para acontecer, entre fazer anestesia, fazer o procedimento, encerrar, fazer, né, fechar a barriga e terminar a cesariana. Então sim, o parto normal demora mais do que cesárea. Então, essa dúvida, por mais que pareça boba, mas a gente precisa falar sobre isso. E tem mulheres que realmente se preocupam com isso, até por questões de ouvir em relação ao marido, porque o teu marido não vai mais te querer, ou enfim, aquelas histórias que a gente ouve das avós, da tia, enfim. Ficar alargada, tá, gente? É uma palavra meio estranha, meio chula, mas é realmente isso. As mulheres têm medo, têm receio de ter parto normal e a estrutura vaginal não voltar depois para o tamanho que era antes, tá? Então, o que que acontece? O nosso corpo, ele é perfeito mesmo, né? Então, a natureza é perfeita. O que que ela fez? Ela fez o nosso corpo elástico e pronto para aquele momento. Então, no momento da passagem da cabeça do nenê, o períneo, ele faz a sua extensão, o seu alargamento proporcional ao tamanho da cabeça, e é um músculo. Então, no momento que esse bebê passou, passou ali o trabalho de parto, imediatamente ele começa a evoluir, tá? Então, isso é um processo natural e fisiológico. Claro que assim, aquelas mulheres que fazem uma preparação antes com fisioterapia pélvica, que consegue ter esse controle da sua musculatura, que tem essa consciência corporal, essa recuperação ela pode ser mais rápida e pode ser menos dolorosa, digamos assim, né? Mas mesmo aquelas mulheres que tiveram episiotomia, a estrutura do períneo, ela continua a mesma, tá? Inclusive, as mulheres relatam que em relação ao prazer sexual, em relação ao parceiro mesmo, né? Em relação à relação com o parceiro melhora depois da experiência do parto normal, porque a mulher tem mais sensibilidade e tem mais realmente consciência corporal. Com isso, consequentemente, ela sabe o que gosta, sabe o que não gosta, então isso favorece bastante. Então, meninas, parto normal alarga a estrutura genital feminina? Mito. Vamos falar então um pouco agora sobre a cesariana, a cirurgia cesariana. A cesariana é indolor em relação ao parto normal. Então vamos falar um pouquinho dessa cirurgia cesariana. Muitas mulheres acreditam e escolhem procedimento cesárea por acharem que não vão passar por dor do trabalho de parto, né? Por não sentirem dor, na verdade. Realmente, durante o trabalho de parto, elas vão inibir essa questão da dor durante as contrações. Então, a cesárea ela é uma cirurgia onde
a mulher vai receber uma anestesia e aí ela não sente nada da cintura para baixo. Durante o procedimento, a mulher ela continua sentindo os movimentos, então não fica paralisada completamente. Você sente ali os movimentos de mexer, de retirada, mas não sente dor propriamente dito. Só que depois que termina a cirurgia, a anestesia ela vai saindo, né? Vai diminuindo, vai saindo do seu corpo e aí sim começa a dor do pós-operatório da cesariana, tá? Então, assim, o que você tentou evitar nessa primeira fase, que é do trabalho de parto, você vai acabar sentindo no pós-operatório, porque é uma cirurgia de médio porte. Então, dificuldade de sentar, dificuldade de se movimentar, imagine ali naquela situação com o bebê no colo, precisando amamentar. Então, sim, a cesárea tem dor no pós-operatório dela. Então, a cesariana é um procedimento indolor? Mito ou verdade? Mito. Vamos falar um pouco sobre aquela dúvida, preocupação, quando dizem que o bebê passou da hora. O que seria isso, passar da hora? Então, a gente sabe que uma gestação a termo, que seria a gestação quando o bebê já está teoricamente pronto para nascer, é a partir das 37 semanas até 42 semanas, tá? Então, a data provável seria com 40 semanas. A gente pode levar ela até 42 semanas, tá? Isso é um pouco controverso, existem algumas literaturas que indicam até 41. Por exemplo, aqui em Curitiba, nós temos a mãe curitibana que aguarda até 41 semanas. Então, isso varia muito em relação à assistência, à conduta do médico. Mas, teoricamente, essa gestação pode ir até 42 semanas. Claro que existem alguns cuidados, tá, que precisam ser feitos. Então, ecografias de rotina, uma ecodoppler, fazer exames de 3 em 3 dias, que seria cardiotocografia, que avalia o batimento fetal, o bem-estar fetal. Então, é um aparelho que fica por 20 minutos controlando tanto o batimento fetal quanto a contração nesse período, se a mulher já tiver contração. Inclusive, o tempo do trabalho de parto também é variável, não existe um limite para o trabalho de parto, não existe um limite para o bebê nascer, desde que esteja tudo bem com a mãe e com o bebê. Então, a gente sempre fala nessa questão da avaliação do bem-estar fetal. Então, se o batimento fetal está ok, se a mãe está bem alimentada, esse trabalho de parto ele pode levar horas e não tem risco nenhum. Parto demorado coloca o bebê em risco? Então, infelizmente tem muitas mulheres que têm essa crença, que acham que um trabalho de parto prolongado ou que esteja demorando um pouco a mais daquele habitual, que a gente, enfim, conhece ou que está preparado, coloca o recém-nascido, o bebezinho, o feto em risco. Tá? O que acontece? O mais importante é a gente fazer a avaliação do bem-estar fetal. Tá? Então, durante todo o processo, durante todo o trabalho de parto dessa mulher, o bebê ele vai ser controlado. Tá? Então, existe um controle do bem-estar fetal através do batimento fetal do bebê. Isso acontece intermitentemente durante todo o trabalho de parto e nos dá essa segurança de que o bebezinho está bem. Aí existe todo esse contexto, a mãe bem alimentada, com energia, levando energia para o bebê também, isso tudo colabora com que esteja bem nesse processo do trabalho de parto. Então, trabalho de parto prolongado traz risco para o bebê? Mito ou verdade? Mito. E aí, vamos para mais uma perguntinha. Parto normal e parto humanizado é a mesma coisa? O que vocês acham? Então, parto normal, parto vaginal é aquele parto onde a mulher vai ter a questão mais anatômica, né? Então, ela vai entrar em trabalho de parto, ela vai ter as contrações e o bebê vai nascer pela via vaginal. Tá? Isso é um parto normal.
O parto humanizado, ele já tem toda uma ideia de um parto respeitoso em relação àquela mulher. Então, ela vai poder deambular, ela tem direito de se alimentar, ela tem direito de escolha de como ela vai parir, se ela quer parir de cócoras, posição verticalizada, enfim, a forma como ela será atendida, essa empatia em relação à mulher, tudo isso é considerado um parto humanizado. Então, parto normal e parto humanizado é a mesma coisa? Infelizmente não. Você já deve ter ouvido aquela famosa frase: meu parto foi seco. O que quer dizer isso? Parto seco? Existe? Não existe? O que está acontecendo? Então, assim, existe o rompimento da bolsa, tá? Quando rompe a bolsa, onde está o bebê, né? Ali no líquido amniótico. E geralmente, assim, a mulher vai acordar de madrugada, vai no banheiro, vai fazer aquele xixizinho da madrugada e escuta aquele ploque. E aí sente uma aguinha quente escorrendo pela perna, tá? Isso quer dizer que a bolsa rompeu, tá? Só que não quer dizer que aquele líquido saiu todo 100% e aquele nenê está completamente no ambiente seco, né? Então, por isso que surgiu a expressão parto seco, tá? Esse líquido amniótico, ele sempre vai ser regenerado. Então, toda vez que a mulher vai ingerir líquido, suco, chá, café, qualquer coisa que seja líquido e o próprio organismo produz, ele repõe esse líquido amniótico. Claro que ele não vai repor no mesmo volume, da mesma forma como era antes, mas o bebê ele permanece dentro do seu líquido amniótico. Então, imagine também que com o rompimento da bolsa, consequentemente, a cabecinha do bebê vai pressionar aquele colo e vai fazer como se fosse um tampão mesmo, como se fosse uma rolha. Isso também vai beneficiar com que ele continue dentro do líquido amniótico. E existe uma outra situação que é uma ruptura alta. Então, é uma ruptura pequena, como se fosse um arranhão que aconteceu ali na membrana, na bolsa, e aí aquele líquido vai sendo eliminado bem devagarinho, a mulher percebe a calcinha mais úmida, mais molhada, mas não é aquela ruptura completa, vamos dizer assim, da bolsa. Então é da mesma forma, o bebê continua dentro do líquido amniótico e conforme a mulher vai ingerindo líquidos, esse líquido amniótico ele vai sendo reposto a todo momento. Agora, existe uma outra possibilidade, tá? A gente chama de oligodrâmio, tá? É um termo que significa o quê? O bebê dentro do ambiente dele ali, dentro da bolsa, dentro do útero, a placenta não está funcionando tão legal, então essa produção do líquido ela começa a diminuir. Só que, consequentemente, o bebê também começa a receber menos aporte de nutrientes. Então, o peso daquele bebê, ele é menor para a idade gestacional. Então, a gente chama isso de PIG, pequeno para a idade gestacional. Mas isso é um diagnóstico bem definido através de ecografia, tá? Então, ali na ecografia sempre vai aparecer o peso do bebê, o líquido amniótico está normal, está abaixo do normal, como é que está o percentil desse bebê. Então, nessa situação aí sim, o percentil desse bebê provavelmente vai estar abaixo de 40, porque ele vai estar pequeno para a idade gestacional e o líquido amniótico também vai estar num nível abaixo do normal. Parto seco, bebê nascer de parto seco, é mito ou verdade? Mito. Para ter parto normal, todos os partos têm que ser induzidos? Então vamos falar um pouquinho da indução de parto, tá? O mais natural, mais normal é que a mulher vai entrar em trabalho de parto espontâneo, vai começar com as contrações e esse trabalho de parto ele vai evoluir. Em algumas situações, tem mulheres que precisam de uma certa ajudinha, tá? Ou essa ajuda ela pode acontecer bem no começo ali do trabalho de parto, né? Que seria bem ali no início para, né, trabalhar o colo, para deixar esse colo mais macio, para que esse colo comece a afinar. E aí, consequentemente, começa com as contrações e daí esse parto pode evoluir normalmente. Em outras situações,
precisa de indução durante o trabalho de parto. Então essa mulher ela já entrou em trabalho de parto, só que as contrações elas não engrenam de uma forma assim com mais intensidade, ela demora para entrar na fase ativa ou em alguma situação como por exemplo fez a analgesia de parto e deu uma estacionada e as contrações pararam e aí precisa dessa ajuda para continuar nesse ritmo do trabalho de parto. Então, para algumas situações específicas, a indução ela é super bem-vinda, tá? Mas indução para trabalho de parto, para ganhar de parto normal para todas as mulheres é mito. Mulheres com idade acima de 35 anos não podem ter parto normal, muito menos parto domiciliar. É mito ou é verdade? Então vamos pensar junto comigo. Por que essa mulher acima de 35 anos não poderia ter parto normal? Se é uma gestação de baixo risco ou risco habitual, se ela se sente bem, se ela pratica exercício físico, se ela é uma mulher saudável, ativa, tá? Então, não tem impedimento nenhum. Ela é uma pessoa normal, como qualquer outra de 20, 25, 30, 40 anos, tá? Então, parto normal para mulheres acima de 35 anos, mito ou verdade? Mito. Mulheres que tiveram parto normal, facilita a amamentação? Mito ou verdade? Então imagine só, como sempre digo, o processo do trabalho de parto, do nascimento, ele é um processo fisiológico. Então ele libera uma cadeia de hormônios favorecendo esse processo da liberação do colostro, liberação da prolactina, da ocitocina. Tudo isso faz com que esse momento da conexão, dessa ligação com o bebê, seja mais tranquila. Pensando sempre também que no parto normal, esse bebê, a princípio, ele vai direto para o colo da mãe, faz já esse vínculo, esse bebê já faz um estímulo na primeira hora de vida. Tudo isso facilita esse processo da amamentação a longo prazo. Já numa cesariana, esse processo ele pode ser dificultado por essa separação entre a mãe e o bebê, pelo organismo se dar conta aos poucos de que ele precisa começar a liberar toda essa cadeia hormonal para que a mulher comece a produção e a descida do leite. Então, o parto normal facilita a amamentação? É verdade. Então, esses foram os mitos e verdades em relação ao parto. Eu espero que eu tenha desmistificado alguns deles para vocês. E queria muito que você me passasse o seu feedback. Você já viveu algum desses mitos, alguma dessas verdades? Ou achou que foi um mito ou que foi uma verdade? E isso mudou essa trajetória, essa decisão pelo desfecho do nascimento? Então comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo.